Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de silêncio e no íntimo do coração rezemos pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para compreender tudo o que a palavra de Deus hoje nos revela. Rezemos. Amém. Prezado irmão Diácono Amauri e sua esposa Dona Rosânia, prezadas irmãs e irmãos, a palavra de Deus hoje traz para nós o último discernimento necessário para o seguimento de Jesus. Nós estamos caminhando para os finalmente do ano. Esse ano nós lemos o Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 10 de Marcos, versículo 46 a 52. Se você está acompanhando essa leitura ao longo de todo o ano, e chegar em casa e pegar o seu Evangelho, você vai ver uma coisa impressionante. Essa cena do Evangelho que ocorre hoje, ela acontece na vida de Jesus e dos apóstolos como a última encruzilhada para chegar em Jerusalém. Tomem lá comigo o número 9 do seu folheto. Encontramos? É um texto chamado,
é um texto tão perfeito, mas tão bem preciso e escrito, que muita gente pensa que ele foi escrito depois que o Evangelho de Marcos estava pronto. Foi escrito separado e colocado lá no Evangelho, porque ele traz aquele discernimento da encruzilhada. Para onde é que nós vamos agora? Caminhamos até aqui com Jesus. A próxima cena depois dessa vai ser a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. E que depois tem o desfecho da Semana Santa, a paixão, morte de Jesus. Tomem lá comigo. Fran, cadê a Fran? Não estou vendo a Fran aqui. Preciso dela. Está aqui não? Kleber, acha a Fran e pega essas folhas para vocês catequistas e para o diácono. O Zé também, esposo dela. Tome lá comigo. Naquele tempo, versículo 46, todos juntos. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Então, acompanhe aqui comigo a cena. É mais ou menos assim. Eles vêm lá do interiorzão, como se a gente viesse lá de Bonfinópolis, por dentro das roças, chegasse aqui na estrada. A estrada continua para ir lá para a banda do Quaite, ou a estrada continua para atravessar para o lado do Oriente, ou a estrada continua para a subida para Jerusalém. Jericó é a cidade que está no último ponto. Inicia agora a subida para Jerusalém. Jesus com os discípulos e uma grande multidão. É uma grande marcha. É uma caminhada soleníssima que parece algo decisivo para o que vem agora. Aí ocorre essa cena. Vejamos. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. É uma cena muito forte. Jesus, os discípulos, uma grande multidão, uma marcha soleníssima e um ceguinho lá sentado à beira do caminho, à margem do caminho. Ele não está no caminho, está na beira do caminho. Significa alguém que ainda não foi atingido por Jesus e pela igreja. A partir de agora, eu fiz um exercício para os catequistas. Não, é só para vocês os catequistas. Eu fiz um exercício. Se tiver alguma catequista aqui, ontem eu conversei com as irmãs. Esse texto para a educação de catequista, mas também para pai e mãe que gosta de ensinar a fé para os filhos. Antigamente não precisava ter catequista na igreja, porque cada pai e cada mãe era um catequista dentro de casa. Então, a partir de agora, eu fiz um esquema assim, 10 passos para entrar na vida de Cristo. É um texto fascinante. Tome comigo. Primeiro passo. Ocorre que o cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Versículo 47. Agora iniciam os 10 passos para a vida em Cristo. Leia comigo. Quando ouviu dizer, para lá. Primeiro passo. Ouvir. A fé vem pelo ouvido. Ouviu dizer que Jesus estava passando. É a igreja que acompanha, que vem organizando o caminho de Jesus, tirando os garranchos, tirando os empecilhos, a multidão, os discípulos junto com Jesus, organizando o caminho, dizendo licença, reda, mais ou menos o que a gente faz com a nossa procissão, não é? Aquela muvuca da procissão. E aí,
De repente, os discípulos tirando tudo que estava atrapalhando a passagem de Jesus, diz para o mendigo, provavelmente: mendigo, sai daqui, porque está vindo uma grande marcha, é Jesus Nazareno que está vindo. O cego, quando ouviu dizer, o primeiro passo para uma vida em Cristo é ouvir a igreja anunciar Jesus. Não é ouvir por conta própria, não é ter sua Bíblia em casa e ler do jeito que você quer, não é fazer um caminho pessoal sozinho do jeito que você decide. Ouvir a igreja dizer que Jesus está vindo. Continua: quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando. Jesus Nazareno é um título de Messias, é o mesmo que o povo de Israel tinha desiludido com a elite que estava em Jerusalém. Séculos e séculos aquela mesma elite mandando e desmandando em Israel, mandando e desmandando em Jerusalém, começou a desenhar uma esperança que vai surgir um caipira lá da roça. Vocês não se assustem com o que eu vou falar, mais ou menos o que a gente imaginava, que tirando alguém que não era mais de São Paulo e do Rio para ser presidente da República, se a gente pegasse um operário trabalhador, o Lula lá do Nordeste, resolveria o Brasil. Entendido? Mais ou menos a mesma coisa. Nós temos que pegar alguém de fora do cenário, que aqui não revela necessariamente uma boa ideia, não. Até porque a gente sabe das consequências das nossas escolhas aqui no Brasil, não é? Então, o cego, quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno, o Messias caipira da roça, estava passando, começou a gritar. Então, 3 passos aqui: ouvir, sentir a presença próxima de Jesus, experimentar que Ele está perto. Nós viemos para a igreja para ouvir a igreja falar de Jesus, mas nós precisamos experimentar, sentir que Ele está perto. Não basta você ouvir o padre falar, você precisa experimentar a proximidade de Jesus. E você também precisa começar a falar com Ele, a gritar. Você precisa se comunicar com Ele também. Você membro desse povo que busca e espera uma consolação, uma saída da cegueira, uma saída da mendicância, uma saída da desolação de estar na beira do caminho. Você começa a gritar, a rezar, a suplicar. Primeiro passo, ouvir. Segundo passo, experimentar Jesus próximo. Terceiro passo, rezar. Versículo 47. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar. Leia comigo o grito do cego. Grita, igreja. Credo, que gritinho mais xoxo. Se vocês estivessem cego, mendigo na beira do caminho, vocês gritariam. Grita, igreja. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É o título mais solene da esperança de Israel. É o título que resume todo o Antigo Testamento, todos os 2000 anos de história do povo de Israel, desde Abraão e Sara e antes de Abraão e Sara. O cego sai dos lábios do cego a proclamação da grande esperança messiânica: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os monges, muitos monges, aqueles monges que radicaram a vida em Jesus, morando em mosteiros assim, pobres, simples, eles têm o que eles chamam de a oração de Jesus.
A oração dos monges que vivem isolados consiste em repetir essa oração do cego dia e noite. Se você quiser fazer um exercício depois em casa, a mim fez muito bem aprender esse método de oração. Sobretudo quando você está aflito, ansioso, você vai dizendo, fazendo essa oração do cego: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Você faz essa oração enchendo aqui de ar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Depois você dá uma pausa e solta dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha barriga é grande, dá para ver, não é? Que movimenta. Enchendo aqui de ar, não o peito, mas enchendo a barriga de ar para descer o ar nos pulmões. É um exercício muito interessante que os monges ensinam a gente. Rezar isso até que mentalmente a sua cabeça começa a ficar no automático. Você está fazendo tudo quanto é coisa e a sua mente chama oração mental. Você está fazendo um monte de coisa, mas a sua cabeça está repetindo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Se você der conta de desenvolver o método de rezar isso, enchendo a barriga de ar e soltando o ar, eu garanto a você, sobretudo para quem é ansioso, agitado, você vai descobrir e desenvolver uma calmaria, uma paz que vocês não têm noção. É um método chamado na vida monástica de a oração de Jesus. A oração desse cego, ela é tão forte, que se tornou na palavra, no ensino da igreja, chamado de a oração de Jesus. O cego e mendigo grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quarto passo, versículo 48. Quarto passo para você ter uma vida em Cristo. Leia: muitos o repreendiam para que se calasse. Para lá. Aqui tem uma coisa séria. Ouvir Jesus, experimentar Jesus próximo, gritar a Ele. O quarto passo, enfrentar os obstáculos. Aqueles que me querem calar, aqueles que me repreendem na igreja. Presta atenção num detalhe. Na mesma igreja que tem aqueles gritando: o Jesus, o Nazareno está vindo, ele está indo para Jerusalém, ele vem salvar seu povo. Na mesma igreja que tem aqueles que anunciam que Jesus está vindo, nessa mesma igreja tem gente custosa, dizendo: cala a boca, ceguinho, você está atrapalhando a reza, você está atrapalhando a procissão, fala baixo, diacho. Entendido? Mais ou menos o que alguns queriam que a gente fizesse com o Wilson aqui dentro. Entendeu? Na mesma igreja que tem aqueles que gritam dizendo que Jesus está vindo, tem também aqueles que dizem: cala a boca, para de reclamar, para de rezar, para de falar com Deus. Notem que aqui não se trata de uma criança fazendo bagunça dentro da igreja, né? Se trata de um cego mendigo gritando, rezando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha, essa reza desse padre não está me ajudando a falar com Deus. Esses apóstolos não estão me ajudando a falar com Jesus. Eu vou gritar mais forte ainda. Diga comigo. Primeiro passo. Ô igreja, reage. Diga comigo, primeiro passo: ouvir falar de Jesus. Segundo passo: experimentar Jesus próximo. Terceiro passo: gritar, rezar, suplicar. Quarto passo: enfrentar os obstáculos. Aquilo que me impede de falar com Deus. Pode ser que o que te impede de falar com Deus hoje seja o seu celular, seja o seu relógio, seja o calor,
Você sabe o que está atrapalhando você falar com Deus. Entendeu? Pode ser que seja alguém perturbando, agitando dentro da igreja, fazendo barulho, mas pode ser a sua mente que não desliga dos problemas, das confusões, de uma palavra doída que você ouviu ontem, te machucou, te magoou, e que não sai, está o tempo inteiro remoendo. Pode ser que o que não te deixa falar com Jesus sejam as preocupações que você tem com a sua família, com o seu casamento, as decepções, as contas para pagar, o tempo inteiro, o calor que você não desliga diacho desse calor e você nem reza. O quarto passo é: saiba que Jesus está perto e enfrente os obstáculos e grite mais forte ainda. Tome lá comigo, versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Gritava o que, igreja? Grita! Faz barulho, filho de Davi, tem piedade de mim. Grita. Se é distração, se o celular, se as preocupações estão te perturbando, grita, grita, grita. Começa a dizer para o calor, começa a dizer para os problemas, começa a dizer para as angústias, começa a dizer para as tristezas: filho de Davi, tem piedade de mim. Tudo isso que está me atormentando não vai ser mais forte que a graça de ter você, filho de Davi, passando perto de mim. Grita. Minha gente, é de assustar o tanto que nós católicos estamos ficando xoxo, o tanto que nós desistimos de rezar fácil, o tanto que nós desistimos da igreja fácil. Eu fui lá na igreja, o meu sonho era ajudar na igreja, mas eu cheguei e aquele padre falou para mim uma palavra que me machucou demais. Eu nunca vou perdoar aquele padre. Tem gente que carrega um troféu. O troféu é passar a vida inteira tirando do coração, machucado, ferido, o peito, o fígado cheio de tumor e de câncer, para arrancar um troféu e dizer: eu fui ofendido pela igreja, uma pessoa na igreja mandou eu calar a boca, uma pessoa na igreja não deixou eu casar meu filho do jeito que eu queria, não deixou eu batizar do jeito que eu queria, não deixou eu casar do jeito que eu queria. Tem gente que passa a vida inteira proclamando e gritando e gemendo e chorando, falando dos obstáculos. Deixe os obstáculos de lado e grite com Jesus mais forte. Deixemos de ser uma igreja xoxa, frouxa. Deixemos de ser uma igreja resmungona, uma gemura danada. Alguém me ofendeu lá na igreja, eu tenho mágoa profunda. Pare de ser um bebezão, uma bebezona, resmungona, resmungão. Grita com Jesus mais forte ainda. Não deixe que os defeitos da igreja e as fraquezas da igreja vença seu diálogo com Cristo. E não caia na besteira de sair da igreja para falar com Cristo por conta própria, porque Ele não passa longe da igreja. A segunda leitura diz assim, pega lá a segunda leitura da carta aos Hebreus. Da carta aos Hebreus, é um dos textos mais bonitos sobre padre. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituídos em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Todo sumo sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. O padre Antônio está lá na frente com o microfone, com aquela roupa branquinha, mas ele mesmo, o padre Antônio, está cercado de fraqueza. O diácono Amauri está lá em cima com aquela túnica branquinha, com aquela estola, mas ele mesmo está cercado de fraqueza. Porque o sacerdote está cercado de fraqueza, leia comigo o versículo 3. Por isso
deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios pecados. Está vendo? Não vem para a igreja pensando que o padre não vai errar nunca, que vai sempre fazer o que você quer, que ele é um santinho. E não fique caçando de paróquia em paróquia qual é o padre santinho para você frequentar a paróquia, que você vai arrebentar seu nariz e perder sua fé. Porque todo sacerdote é cercado de fraqueza. Por causa disso, ele tem que oferecer sacrifício pelos pecados do povo e também pelos próprios pecados. Então, não pare de falar com Jesus e não saia da igreja ceguinha, ceguinho. Grita mais forte ainda, ceguinha, ceguinho. Está claro? Vamos para o quinto passo. Versículo 49. Esse evangelho é fantástico. É um dos textos mais bonitos do mundo. Versículo 49, pegue lá. Então Jesus parou e disse: para lá. Quinto passo. Minha oração chega até Jesus. Eu creio que a minha oração faz Jesus parar a viagem dele. A minha oração chega ao coração de Jesus e faz Jesus parar o que ele está fazendo. Levante a sua mão para o céu e diga isso comigo. Eu creio que a minha oração chega ao coração de Jesus e ele para tudo para me ouvir. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Credo. Olha, primeiro passo para ter uma vida em Cristo, ouvir. Segundo passo, experimentar Jesus perto, próximo. Terceiro passo, gritar, rezar. Quarto passo, enfrentar os obstáculos e rezar mais ainda. Quinto passo, experimentar a graça de ver sua oração chegar ao coração de Jesus. Não é bonito isso? Hã? Tinha uma véia muito querida numa comunidade que eu trabalhava, que era muito engraçada. Era uma comunidade pequenininha, que todos os domingos eu celebrava lá. E na hora, antes do oremos, eu abria para o povo colocar as intenções. E ela dizia assim: vamos rezar pedindo paz, porque se piorou é porque a gente não rezou. Repita comigo: se piorou é porque a gente não rezou. Se piorou é porque a gente não rezou. Entendeu? Não fica resmungando, emburrando, dizendo que não compensa rezar não. Se piorou é porque não rezou. Grita mais ainda. Grita que a sua oração vai chegar ao coração de Jesus. Ele vai parar. Sexto passo para ter uma vida em Cristo. Esse aqui é difícil. Leia comigo. Versículo 49 de novo. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Continua. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Presta atenção, num texto desse tamanhozinho, a igreja tem 3 atitudes, a comunidade. Primeira atitude é gritar: licença, licença, arreda, arreda, Jesus o Nazareno, o Salvador, o curador, o milagreiro está vindo. Depois, a mesma igreja manda o cego calar a boca. Falou para ele que Jesus está vindo, agora manda ele calar a boca. Não foi? Repreendeu. Agora, Jesus para a viagem e fala para a igreja: chamai-o. A igreja vai lá e diz assim: coragem. Como é que está lá? Coragem, Jesus te chama.
O ceguinho podia emburrar e falar assim: eu estou magoado com vocês, porque agora mesmo vocês estavam querendo calar minha boca, eu não vou levantar daqui não, vou continuar aqui. Tem muita gente na igreja que não cresce, que não avança, porque quando aparece a oportunidade de crescer, a pessoa fala: eu não estou magoado com a igreja, porque uma vez eu precisei da igreja mandar eu calar a boca. O ceguinho, mendigo, sentado à beira do caminho, agora tem a igreja dizendo para ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O sexto passo é exatamente esse. Repita comigo, igreja. Para eu ter uma vida em Cristo, eu tenho que deixar Jesus mandar na minha vida e mandar na igreja. Jesus manda na igreja, fala, vai lá chamar ele. E Jesus manda no cego: vem para cá, rapaz. Jesus manda na igreja e manda no cego. Você tem coragem de deixar Jesus mandar em você? Domingo passado, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, queriam os primeiros lugares, não era? Domingo atrasado, o homem rico foi embora triste e abatido, porque pediu para Jesus as coisas, e Jesus pediu uma coisa para ele, ele não deixou Jesus mandar nele, não foi? Se você deixar Jesus mandar na sua vida, pode ser que você prefira ir embora como rico, abatido e cheio de tristeza. Se você não deixar Jesus mandar na sua vida, você pode ficar igual o cego, mendigo na beira do caminho. A igreja passa, Jesus passa, e com você não muda nada. Sétimo passo. Não é à toa que 7 é o número da perfeição na Bíblia. E no sétimo passo desse texto, acontece exatamente a grande virada. A grande virada acontece aqui. Versículo 50, leia comigo. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. 3 coisas que o cego fez. Primeiro, jogou. Segundo, deu. Terceiro, e foi. O sétimo passo para ter uma vida em Cristo é a ruptura com a vida passada. Posso pegar pesado? Mas muito pesado. Posso? Eu conheço muita gente. Diácono, você não assusta não e nem me imita, tá? Conheço muita gente, olhe para cá, que quer a igreja apenas como um ponto para pedir esmola. O manto era onde o cego fazia esse colo, porque as pessoas que davam esmola para o cego não podiam encostar nele para não se contaminar com o pecado, com a desgraça dele. Então jogava a moeda. O manto representa o ganha-pão do cego. Eu conheço muitos cegos, e alguns que nem tão cegos são na igreja, que procura o padre. Já passou um padre na paróquia, 2 padres, 10 padres, 20 padres. Todos disseram para ele: rapaz, muda. Irmã, muda. Irmão, muda. Ele fala: você está querendo arrancar meu manto de eu pedir esmola? Vou não. Isso aqui é meu manto da minha novena do Perpétuo Socorro, da minha novena de Divino Pai Eterno, da minha novena para Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Auxiliadora. Esse aqui é o mantinho de eu pedir esmola. Eu quero viver na igreja pedindo esmola. Tem muita gente na igreja que não admite nunca um padre dizer para ele: muda.
porque ele quer quer a igreja apenas como um ponto estratégico para pedir esmola. Essa esmola pode ser ter os amigos na comunidade e contar para eles que eu sou sofrido demais, mas que eu persevero no meu sofrimento demais. Mas eu não deixo de ser um sofredor demais. Então eu contar que eu sou sofredor demais é o maior título que eu tenho para contar para os outros. Tem gente na igreja que tem orgulho de todo mundo ter dó dele, ter dó dela. Mas ele fica nisso, continua como mero pedidor de esmola na igreja. Você teria coragem hoje de dar um pulo? Sabe o que significa isso? Dar o pulo? Repita comigo. Dar o pulo é perder o meu ponto de mendicância. Você teria coragem de perder seu ponto? Tem gente que não tem coragem, não. No casamento, na família, ela fica naquele ponto só. É um piano de uma tecla só. Ela só toca naquele ponto. Ah, eu sou sofrido, ninguém tem dó de mim. Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém. Ah, fica só tum, 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 tum. É o ponto. Só fica na desgraça, na mendicância, na poeira e no resto dos outros. Fica um tempo inteiro se fazendo de vítima para ver se rouba um tiquinho de compaixão dos outros. Primeira pergunta é: você tem coragem de dar um pulo hoje e perder o seu ponto? Segunda pergunta pavorosa: você teria coragem de jogar o seu manto, o seu chapéuzinho que você usa para pegar a migalha dos outros? Tem muita gente assim. Todo domingo reúne a família e chega lá emburrado, triste, para alguém chegar e perguntar: mas o que foi? Aí conta a mesma lereia, passa o chapéuzinho para escutar a mesma esmolinha. Ai, tadinho, é porque você é bonzinho demais, é porque você é isso. Não tem gente assim? Você teria coragem de jogar fora o seu chapéu de pedir esmola, sua bacinha, seu manto? Você teria coragem de se deixar de fazer de vítima e deixar de ser um pedidor, uma pedidora de esmola no seu casamento, na sua família, na igreja, na fé? Você teria, tem gente na igreja, inclusive padre, que se faz de vítima, que fala assim: tadinho, mas o bispo não pode mexer com ele não, porque tadinho, se mexer com ele, tadinho, né? Tem padre, inclusive, que vive do manto, que vive do ponto que ele fez para ele. Terceiro ponto: você tem coragem de deixar a segurança das esmolas que você ganha e ir até Jesus? Tem coragem de fazer isso? Esse sétimo ponto é o ponto da ruptura com a vida passada, da novidade de Cristo. Versículo 51, oitavo passo para uma vida em Cristo. Leia. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Oitavo passo para uma vida em Cristo: o encontro pessoal com Jesus, um diálogo com Ele. Você se encontra pessoalmente com Jesus? A igreja serve para você, porque apesar da fraqueza e do pecado dos sacerdotes, dos diáconos, dos ministros, dos catequistas, dos tocadores, dos cantores, você necessita da igreja para que a igreja te leve até Jesus e você se encontre com Jesus, olhe no rosto de Jesus,
fale com Jesus e escute Jesus. A igreja te conduz a Jesus, e você, todas as vezes que vem à Santa Missa, você sai da beira do caminho, dá um pulo, joga um manto, vai até Jesus e tem um encontro com Ele? Ou você tem só um encontro com a leré, com um grito e com a fala do padre? Ou você vai sair da igreja hoje falando só do calor que estava demais? Você vai sair da igreja hoje falando o que te marcou nesse tempo que você ficou aqui? Encontro pessoal com Jesus, diálogo com Ele. Versículo 52. O nono passo para você ter uma vida em Cristo. Toda a igreja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Para lá. Nono passo para uma vida em Cristo: escutar o comando de Jesus: vai. E assim que Jesus fala, o milagre acontece. A cura no mesmo instante. Qual é o milagre que aconteceu? Repita comigo. O milagre consiste: Jesus toma o comando da minha vida. Não mais o sofrimento, não mais o pecado, não mais a tragédia, não mais a fatalidade, mas a partir de agora é a palavra dele que comanda o meu agir. Bonito, né? E aí vem o 10º passo, que é a vida em Cristo. E seguia, finalzinho, a última frase lá do Evangelho. No mesmo instante ele recuperou a vista. O 10º passo. Qual é o sinal de que o cego foi curado? Qual é o sinal de que ele foi curado? Ô, gente, olha para o texto, gente, não inventa, gente. Qual é o sinal de que o cego foi curado? De que o milagre aconteceu? Hã? Lê a última palavra do texto. Qual é o sinal de que ele foi curado? Seguir Jesus pelo caminho. Qual é o sinal de que você está curado? Qual é o sinal de que nós estamos curados? Os santos padres da igreja falam aqui de 2 sinais. O primeiro sinal é: a partir daquela hora, o cego que estava na beira do caminho entrou no caminho, entrou na igreja. Caminho é um dos nomes mais antigos para a igreja. Os Atos dos Apóstolos dão o nome de caminho para a igreja. Aqui caminho significa a igreja. Os 2 sinais da cura: fazer parte da igreja e através da igreja seguir Jesus. Não é bonito? Esse evangelho, se nós tivéssemos pai e mãe duro na queda, para pegar os meninos e as meninas, com esse texto, daria para fazer preparação para o batismo, para a primeira comunhão, para a vida inteira, para casar, para tudo. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no coração. Eu vou repetir agora bem devagar os 10 passos. E você interiormente vai dar esses 10 passos para ter uma vida em Cristo. Ouvir
a igreja anunciar Jesus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, experimentar Jesus, sentir Jesus próximo de mim. Terceiro passo, gritar, rezar, suplicar. O quarto passo, enfrentar os obstáculos. Quem me repreende, me estimula a gritar mais ainda, a rezar mais ainda, a suplicar mais ainda. O quinto passo, acreditar que a minha oração chega ao coração de Jesus e faz Jesus parar a viagem. Sexto passo, deixar Jesus mandar na igreja e mandar em mim. Chamai-o, eles o chamaram. Sétimo passo para ter uma vida em Cristo: romper com a vida passada, dar um pulo, jogar o manto fora, não viver de esmola e nem à beira do caminho, mas ir até Jesus, chegar perto de Jesus, caminhar até Jesus. O oitavo passo, o meu encontro pessoal com Jesus e o meu diálogo com Ele. Ele fala comigo, eu falo com Ele. O nono passo, escutar Jesus dar o comando: vai, tua fé te salvou. Deixar Jesus tomar o comando da minha vida, não mais o fracasso, o pecado, a tragédia, mas o comando agora é a palavra de Jesus. O décimo passo, experimentar a cura de Jesus, fazer parte da igreja e seguir Jesus pelo caminho. Fale com Jesus. Converse com Ele agora. Apresente a Ele agora o que você está precisando para ser curada, curado. Ele te ama, Ele te escuta, Ele te cura, Ele te salva. Fale com Ele. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha
minha fé. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim, pecador. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim, pecador. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim, pecador. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Cura minha cegueira, cura-me dos meus pecados, cura as minhas feridas, do corpo e da alma, do coração, da mente, dos meus afetos, as feridas da minha alma, do meu espírito. Cura, Jesus, todas as feridas que o seu sangue tem poder de curar. Dá-me, Jesus, uma nova vida, te seguindo pelo caminho. Toda a igreja de pé, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Deixa o folheto no banco. Segure as suas mãos erguidas. Diga comigo: Jesus, eu creio que por suas feridas, por seu sangue, por sua misericórdia, eu serei hoje curado de tudo que me faz ser mendigo à beira do caminho, abandonado, sem a igreja, sem a fé, sem a esperança, sem a caridade. Jesus, Filho de Davi, me cura agora. Segure as suas mãos erguidas para a cruz. Fale com Jesus, como aquele cego falou. Peça a sua cura espiritual, física, emocional, psicológica. Cura, Jesus. Restaura, recria, renova a vida de cada um de nós. Amém. Amém. Amém.